falou aqui é algo assim muito importante para mim. Nós estávamos lá na Penafiel, na igreja de Penafiel, já há quase 2 anos atrás, e um dos pastores que estavam a ministrar naquele lugar falou algo que impactou meu coração, e eu praticamente há 2 anos venho, como vou dizer, trabalhando, buscando em Deus, como que aquilo vem a compartilhar o Evangelho com a palavra do Senhor. E comentei com o pastor Cláudio, já tem um bom tempo, só pela hora E na sexta-feira, foi sexta dele, que ligou? Quinta? Terça-feira, eu estava no comboio. Tarde. Estava em viagem, sim, à tarde. Isso, eu estava voltado do trabalho na segunda-feira e de campanha Hermesim de algum tempo para nós entrarmos na leitura, que nós estamos no propósito de ler a Bíblia. E eu estava lá, a primeira carta no 2º capítulo, de João. E quando chegou no versículo 11, estava lá: aquele que odeia o seu irmão está em trevas e fica cego. Aí eu falei, poxa, interessante. Aí, aquela mensagem que eu ouvi lá em Penafiel é incrível, irmãos. Fez aquela ligação, eu falei, mais um versículo. E quando eu ainda estou a juntar os textos, o telefone toca, e era o Lino, e ele falou, tens alguma coisa preparada? Eu falei, sim, nós gostaríamos de compartilhar da palavra. Tens? Eu falei assim, por jesuicidência, exatamente nesse momento eu estava pensando em algo que há quase 2 anos atrás Deus falou no meu coração. Eu li um versículo que juntou e veio então a ligação, e eu tive assim muita paz no coração de dizer, Senhor, o tempo é seu. Eu já havia falado com o Cláudio isso já há um tempo atrás. E eu queria compartilhar com os irmãos, porque isso é algo que tem falado muito no meu coração. E até mesmo antes de entrar no texto, ontem eu fui ao almoço da empresa de fim de ano. E, olha, digo para os irmãos assim, foi de meio-dia até quase às 19 horas. Muita alegria, muita dança, muita comida. E eu sentado, olhando, vai ser como nos dias de Noé. Casa, cidade, casamento, todo mundo vivendo o seu dia, vivendo a sua alegria, vivendo o seu momento e se esquecendo que existe uma promessa. E eu vou ao texto que nós havíamos falado aqui no início. Está justamente lá em Gênesis, no 3º capítulo. Esse texto o Sérgio também já falou aqui uma vez, e eu também pude lembrar daquilo que ele havia falado. Gênesis capítulo 3, versículo 1. É um versículo bem conhecido, é uma parte bem conhecida de todos, creio eu, Acho que talvez aqui poucas pessoas não conheçam a história de Eva, a serpente, e o que aconteceu daquela conversa. Até pessoas que não são da igreja já sabem disso, Quando a gente fala de Eva, todo mundo, a Bíblia não fala nada de maçã, mas lá fora eles falam, Eva comeu a maçã, comeu do fruto. Até quem não é da igreja conhece essa passagem. Mas, vamos lá. O que Deus falou no meu coração naquela igreja lá em Penafiel diz assim: ora, a serpente era mais astuta que de todas as armadilhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto
das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem tocareis, para que não morrais. Não comereis e nem tocareis, para que não morrais. Disse então a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se vos abrirão os olhos, e sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. O 6º versículo diz assim, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Eu estou trazendo esse texto de novo à memória de todos, até porque o Sérgio ele falou muito bem aqui daquela reação que a Eva teve quando ela soube que ela seria como Deus e que agora ela poderia decidir entre o certo e o errado, o que era bom e o que não era, né? Então o que acontece? Ela sabia o que Deus disse e ela foi bem enfática, não, porque Deus disse. Mas a serpente, ela vem trazendo o engano. Certamente você não vai morrer. E diz ainda, porque ele sabe que o dia que você comer vão abrir os vossos olhos, vocês serão como Deus. E então o que eu ouvi lá na igreja Pena Fiel foi exatamente assim. E naquele momento que eles comeram do fruto, ou da árvore, do fruto da árvore, abriram-se os vossos olhos e eles se tornaram totalmente cegos. Quando o pastor falou isso lá, aquilo, assim, mas cegos como? Abriram-se os seus olhos e o pastor afirmou, e eles ficaram cegos. E eu comecei, desta época para cá, a pesquisar, a meditar, e todo texto que eu encontrava que fazia ligação com essa realidade, eu anotava. E o que acontece? A visão celestial que a Eva tinha, aquela comunhão que ela tinha com Deus, ela perdeu a partir da hora em que os olhos naturais prevaleceram. Quando ela viu que aquela árvore era boa para se comer, e quando ela viu que era fruto desejável, não foi a visão celestial que deu a ela esse entendimento, foi os olhos humanos, que levou a Eva a trocar a visão celestial totalmente pela visão terrena. A visão celestial acabou e ela ficou cega. Um dos textos que eu comecei a comparar com esse está justamente o que o Senhor nos fala lá em Atos capítulo 9. A gente sabe que lá no capítulo 7, Estevão, ele foi preso, Estevão, ele foi cercado e aqueles homens pegaram Estevão para o matar. E depois da morte de Estevão, pegaram as roupas de Estevão e entregaram a quem? A Saulo, botaram aos pés de Saulo. E daí por diante diz que começou uma terrível perseguição à igreja. E lá no capítulo 9 a gente vê que Saulo então pega uma autorização dos anciões e vai a Damasco para prender os cristãos que lá estavam. Porque a visão de Paulo era, eu tenho que acabar com essa seita. Os olhos naturais de Paulo tinha toda a convicção que era uma seita e que ele estava fazendo a coisa correta. Então ele pega a carta, vai a caminho de Damasco
e no meio do caminho, acho que todos aqui lembram o que aconteceu. Veio aquele resplendor, aquela luz, e Saulo cai do cavalo, e aquela voz diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo diz: Senhor, quem és? Eu sou Jesus, Saulo, a quem você persegues. E Saulo diz: Senhor, o que eu vou fazer? E o Senhor falou: vai à rua chamada direita, e lá eu vou te dizer o que você vai fazer. E diz então que quando Saulo tentou se colocar de pé, Saulo estava cego. Acreditem que nesse momento Paulo passou a ver. Enquanto Eva conversava com a serpente, os seus olhos se abriram e ela ficou cega. Saulo tem uma conversa com... Opa! Saulo... Saulo tem uma conversa com Jesus. E naquele momento em que Saulo fica cego, ele passa a ver. Então, enquanto os olhos de uma se abrem e fica cega, os olhos do outro se fecham e ele passa o que, igreja? A enxergar. Foi o último suspiro. Nossa equipa de som. Bem? Não sei se está funcionando, está ouvindo aí? Baseado nesse trocadilho de que os olhos se fecham e se abre e fica cego e o outro se fecha e passa a enxergar, eu busquei do Senhor assim, como que é a visão celestial? E eu fui até João no capítulo 4 e eu vi Jesus, ele fazendo um questionamento com os discípulos assim: vós dizeis que faltam 4 meses para a ceifa, eu porém vos digo, olhem para a terra, levantai os vossos olhos e olhai, os campos já estão brancos para a ceifa. Essa visão que Jesus estava falando não era visão humana, era uma visão celestial que os discípulos precisavam ter para se encorajar, para entrar na seara e trabalhar. Essa visão celestial que Jesus estava ali mostrando para os discípulos, ela pode ser ofuscada com medo. Por exemplo, diz lá em 2 Reis que Eliseu era um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus. E o rei da Síria, ele sentava com seus comandantes, fazia seu planejamento de guerra, e toda vez que ele chegava lá, Israel já estava a esperar e ele era surpreendido. Então um dia o rei da Síria, muito furioso, juntou os seus comandados lá, os seus capitães: tem um traidor no nosso meio, porque todo o plano que eu faço para atacar Israel, eles chegam primeiro. E um dos servos fala assim: não, meu senhor, em Israel tem um homem chamado Eliseu, que tudo que o senhor pensa na sua cama, no seu leito, ele sabe. Então o rei falou assim: então vamos buscar esse homem. Durante a noite reuniu um grande exército, mandou cercar a cidade onde Eliseu estava, e de manhã o servo de Eliseu acorda bem cedo, e quando ele sai e vê a cidade toda cercada, os olhos naturais não enganam, né, irmão? Ele vai até Eliseu e diz: olha, ai de nós, o que nós vamos fazer? Irmãos, Eliseu olha para ele e diz: Senhor, permita que ele veja. E quando os olhos celestiais que estavam sendo ofuscados pelo medo se abriram, aquele moço viu carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Uma visão celestial que só Eliseu estava a ver.
E o medo estava ofuscando aquele jovem de ver. Mas quando Eliseu orou, ele viu. Essa visão celestial, ela pode sim se tornar natural se o Senhor quiser mostrar. Por exemplo, eu falei de Estevão. Estevão estava cercado, dominado, mas não fechou a sua boca. Falou do propósito de Deus, da salvação, da morte de Cristo, e falou: vocês o mataram. E aqueles homens enfurecidos pegaram em pedras, botaram ele para fora da cidade e apedrejaram Estevão. Estevão sabia que ia morrer, só que ele não teve medo, como o servo de Eliseu teve, de Elias, perdão, Eliseu. Ele não teve medo. Estevão continuou crendo que os seus olhos humanos estavam vendo o quê? A morte por perto. Mas os seus olhos celestiais estavam vendo uma coisa que nenhum deles poderiam ver. Diz que ele levantou os olhos para o céu. E diz que ali Estevão viu a glória de Deus. O Senhor permitiu que aquela visão celestial pudesse se tornar natural, e ele viu a glória de Deus e viu o Senhor em pé à destra do Pai. Então ele diz: olha, eis que vejo o céu aberto. Para quê, né? Aumentou a fúria daquele pessoal e o mataram, apedrejado. Mas ele não temeu a morte. Por esse motivo, ele não perdeu o quê? A visão celestial, que Deus permitiu que ele pudesse ver com os olhos naturais. Eu fico pensando, como é que deve ser o nosso dia a dia na obra do Senhor? Mesmo depois que o Senhor morreu, o Senhor Jesus morreu, diz que os discípulos se reuniram. E de repente o Senhor entra no recinto onde eles estavam. Só que quem não estava lá? Tomé. Tomé não estava. E então Jesus palestra com ele: paz esteja convosco. E eles ficaram meio atordoados: é um fantasma? Não sou fantasma, sou eu. Paz esteja convosco. Falou de novo, então eles se alegraram. E passou aquele momento, e quando Tomé chegou, foi aquela alegria. Tomé, nós, com os olhos naturais, vimos o Senhor. E Tomé falou: bom, vocês estão dizendo que o viu. Eu o vi ser crucificado, e sepultado também, mas ressuscitado eu não vi. Se eu não colocar minha mão aqui e não tocar aqui, ó, de maneira nenhuma eu vou crer. E diz que quando eles estavam ainda reunidos, o que aconteceu? Jesus o quê? Entrou. E quando Jesus entrou, falou: Tomé, vem cá, põe a tua mão aqui, toque aqui. E Tomé naquele momento faz o quê? Deus meu e meu Deus. Aí o que Jesus falou para ele? Quem lembra? Porque você viu, você creu. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. E essa visão que Jesus falou que nós somos bem-aventurados, é essa visão celestial, não é essa visão dos olhos naturais. Então, eu passei daí por diante juntar texto que deixa bem claro que existe em nós uma visão natural, mas essa visão celestial, se ela nos faltar, nós estamos cegos. E esse medo que entrou no coração de Geazi, ele também tem um outro parceiro, uma outra coisa que atua junto com ele, que é a tristeza, que é a angústia, a decepção. Tudo isso pode nos fazer perder essa visão celestial. E lá em Lucas, no capítulo 24, é um texto bem conhecido, acredito eu. A palavra diz que após a morte de Cristo, 2 discípulos voltavam para casa, não é isso? E eles iam no caminho, fazendo pergunta um para o outro, e questionando um ao outro, e de repente o Senhor se coloca ao lado deles, e pergunta: o que vocês estão a conversar, a questionar um ao outro? Por que vocês
vocês estão tão tristes? E diz a palavra que os seus olhos estavam fechados, não conheceram a Jesus. E diz então que eles falaram: ora, tu és o único morador dessa cidade que não sabe o que fizeram com Cristo? Como pegaram ele, o prenderam e o mataram, e ele era poderoso, era profeta diante do povo e diante de Deus. Tu não sabes o que aconteceu com ele, tu és o único. Enfim, eu estou aqui adiantando um pouco a mensagem. Jesus fala: olha, vocês não percebem o que aconteceu? Não consegue entrar no coração de vocês o que a palavra diz? Vocês lembram que era necessário que ele padecesse todas essas coisas para entrar na glória? Então diz a palavra que Jesus começou de Moisés e foi pelos profetas falando tudo a respeito de Jesus Cristo. E diz que era mais ou menos ali uns 10 quilômetros, trocando para a nossa medida, né? Eles andaram, caminharam mais ou menos uns 10 quilômetros. Então, quando chegou na cidade que eles iam ficar, Jesus fez menção que ia passar direto. Ele disse: Senhor, fique conosco, já está tarde. E Jesus entrou. E sentaram. Não sei se devido à caminhada lavaram os pés, a gente não sabe ainda tudo que se ocorreu, mas o mais importante, a Bíblia ficou registrado na Bíblia. Eles chegaram, se acomodaram, mas sentaram à mesa. E quando sentaram à mesa para comer, Jesus fez aquele ato, pegou o pão, partiu, levantou o céu e abençoou. E diz a palavra que naquele momento, os vossos olhos se abriram. E Jesus Cristo desapareceu. O que eles fizeram? Voltaram correndo para Jerusalém. Olha, gente, foi uma caminhada dura, hein? Porque 10 quilômetros para lá, depois mais 10 quilômetros para cá. E quando chegaram lá, encontraram os discípulos, 11 reunidos, mais alguns homens. E olha o que aconteceu. Não, Simão Pedro viu, e nós também vimos. Nós estávamos no caminho com ele, e quando nós andávamos com ele no caminho, nosso coração ardia. Quando ele nos expõe a palavra, nosso coração ardia. E nós ouvimos ele falar, e caminhamos com ele, mas só o conhecemos quando ele partiu e abençoou o pão. Presta bem atenção. Eles eram discípulos de Jesus, caminharam quase 10 quilômetros ao lado de Jesus, não conheceram o jeito que Jesus falava. Eu lembro bem que quando Pedro estava a seguir Jesus, quando ele foi preso e deu um jeito de entrar na casa do sumo sacerdote, uma criada falou assim: tu és um dele, porque a tua fala te denuncia. Então havia mesmo uma ligação forte entre os discípulos de Jesus. E eu fico pensando como que eles não conheceram o jeito de Jesus falar, o jeito dele explicar, o jeito dele ensinar, porque foi igual. Ele ensinou, ele começou de Moisés e falou todos os profetas que estavam falando a respeito de Cristo, mas eles estavam com os olhos fechados, de tristeza. Nós esperávamos que ele viesse nos redimir, nos libertar dos romanos, e já fazem 3 dias, embora as mulheres dissem que viram, o anjo falou com uma imagem que ele vive, mas hoje é o 3º dia e nada aconteceu. Eu fico pensando, tinha tanto para poder identificar Jesus, mesmo o coração ardendo com a palavra que Jesus estava a falar, nada disso aconteceu. Porém, eles testemunharam aos discípulos, aos apóstolos, quando ele partiu o pão. E o que é partir o pão, irmãos? É comunhão. Partir o pão é comunhão. E eu, nesse momento, eu parei de fazer as pesquisas, juntar os versículos, e eu falei:
Meu Deus, meu coração dentro da casa do Senhor ouvir a palavra já ardeu. Eu conversando com o irmão na rua e a gente testemunhando, o meu coração já ardeu. Mas será que é possível alguma coisa à minha volta, atingindo o meu coração, eu fique cego, mesmo sentindo meu coração arder? Porque é assim, quando as circunstâncias nos apertam, a gente muitas das vezes se afasta da casa do Senhor. E a palavra tem poder para nos renovar, sim. O louvor tem poder para nos renovar, sim. Mas lembre-se que eles testemunharam que foi o partir do pão que trouxe a abertura dos seus olhos. E eles passaram de novo a ter a visão celestial. Então eu entendo a importância de você e eu estarmos aqui reunidos em comunhão e partirmos o pão junto. Eu creio, eu sempre falei isso lá no Brasil, eu creio que a ceia do Senhor há milagre, há poder. Eu creio, irmãos. Porque eles foram renovados através do partir do pão, foi onde seus olhos se abriram. E eu estava, aí eu voltei ao texto, aí lembrei da terça-feira, o que a irmã estava lendo, em Hebreus 10, não deixeis a vossa congregação como é de costume de alguns, admoestai-vos uns aos outros em amor, quanto mais que vedes que aquele dia está próximo. Que dia? Qual é o dia que está próximo? Qual é o dia que está marcado como o dia triunfal da igreja? Aonde lá em Tessalonicenses fala que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Que dia é esse? É o dia do Senhor. Esse dia está próximo. Mas a advertência é: não deixai as vossas congregações, porque quando a gente permite que isso aconteça, a gente deixa a comunhão, deixa o partir do pão, e isso nos leva a uma cegueira espiritual. Pode até o nosso coração arder com louvor, não significa que estamos vendo com os olhos celestiais. E eu fico pensando assim, como que no início o homem ficou cego? Foi com engano. Deus disse, eu porém digo. Deus falou, vamos morrer. Eu porém digo, certamente não morrereis. Lá no início, quando os olhos se fecharam através do engano. Eva se deixou levar pelo engano. Então, eu fui lá em Mateus 24, no versículo 4, eu vou usar um pouquinho da Bíblia agora, Mateus 24, versículo 4, diz assim, versículo 3 diz assim: estando ele assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos, quando será essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ele estava sentado lá e os discípulos tiveram uma curiosidade: quando, mestre, será a sua vinda e será o fim do mundo? O versículo 4, ele fala literalmente assim, sem colocar e sem tirar nada, diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Exatamente assim. Quando vai ser a sua vida o fim do mundo? Primeira coisa que vocês têm que perceber é que se houver um engano, vocês perderão a visão celestial e não conseguirão ver os sinais da minha volta. E alguém pode aí
citar um sinal que hoje está mais claro do que nunca da volta de Cristo? Guerra, ameaça de bomba atômica, fome, peste, muitas pessoas abandonando, o amor se esfriando. Olha, será que não estamos vendo isto? E o versículo 11 ainda tem uma outra dica que o Senhor nos dá, que eu também quero ler para os irmãos, que diz assim: e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Surgirão no final dos tempos, na vinda do Senhor, no final, muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí eu falei: Senhor, igual Eva foi enganada, então significa que ficaremos cegos como igual Eva ficou? E pronto, no versículo 24, o Senhor ainda fala assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos do Senhor. Aí, o versículo 4 e o versículo 11 diz que eles enganarão, mas o versículo 24 diz que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Já tem uma coisa de bom: tem alguém que não vai ser enganado. Tem alguém que não vai ser enganado, e eu não tenho, assim, nenhum medo de dizer que são aqueles que não perderam a visão celestial. Porque pensa comigo, eles farão tão grandes sinais e prodígios, os nossos olhos materiais não vão se enganar. Quando vê um milagre, quando vê um sinal, é de Deus. O que ele falar segue, porque é de Deus. Eu vi um milagre. Mas a visão celestial diz: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. O engano, como no início, vai ser como no final. Se o engano entrar em nossos corações, nós ficaremos cegos e não conseguiremos enxergar as visões celestiais. Isso quero dizer que os sinais que antecedem a volta de Cristo para nós vai ser uma coisa normal. É um dia que segue, é mais uma guerra que começa, mais uma que acaba, é mais um terremoto que se deu, é mais uma cidade que vai ser reconstruída, é mais um maremoto que dá, é mais uma cidade que vai ter que ser limpa e vai ser uma coisa normal. Mas quando a visão celestial estiver dentro do nosso coração e nós não deixarmos o engano tirá-la, nós vamos perceber que Cristo está mais perto do que nunca. E aí, para poder nós então chegarmos lá, no versículo 36 ao 39, eu vou ler para os irmãos, 24, 36 ao 39, diz assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Assim falou Jesus. E disse ainda: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E eu comecei, sinceramente, irmãos, a falar assim: como é que foi? Noé, Deus falou com ele, não chovia naquela época, e Noé fala: olha, vamos preparar uma arca que vai chover. Porque Deus falou e ele creu na visão celestial, ele creu
E os seus olhos celestiais estavam totalmente bem nítidos, bem abertos, a ponto dele crer numa coisa que era chuva, a ponto dele crer em ter que fazer um barco imenso. E ele começou a dizer que viria o juízo de Deus, mas as pessoas não tinham a visão celestial, só tinham a visão humana. Chuva, Noé, estás louco? Nossos olhos nunca viram chuva. Esse barco para quê? Isso não vai acontecer. Vamos casar, vamos viver a nossa vida. Nos nossos dias vai ser igual. Os crentes ficam falando, volta de Jesus. É igual. Vai chegar o dia que o Senhor vai voltar e pegará muitos de surpresa. E nós cremos como escolhidos, só não vamos ser enganados, porque os nossos olhos espirituais não se fecharam. Porém, lá no começo, o engano levou Eva ao erro e à cegueira. E eu peço aos irmãos, olhem, independente do que tiver a acontecer contigo, independente do que você estiver passando na sua vida, não se afaste da comunhão do partir do pão, porque se nós nos afastarmos da comunhão, seremos facilmente enganados, porque a estratégia é a mesma no começo e será a mesma no final. E eu vou repetir, quando os nossos olhos naturais começarem a ver os sinais dos falsos profetas, os prodígios, nós não nos deixaremos enganar, porque sabemos que isso está escrito e a volta do Senhor está próxima. Se os nossos olhos celestiais estiverem fechados, seja por tristeza, seja por medo, decepção, angústia, não importa o motivo que ele se feche, seremos enganados facilmente. Igreja, Jesus está voltando. Não sei se o aguardarei entre os que morreram, os que dormem, ou não sei se eu serei arrebatado. O que eu sei é que o Senhor está voltando. Estando eu entre os que dormem ou estando eu entre os vivos, eu sei que quando a trombeta tocar, nós vamos subir. E diz a palavra que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Consegue imaginar isso? Você encontrar aquele ente querido que partiu e junto nos ares irmos ao encontro do Senhor. Teus olhos celestiais conseguem enxergar isso agora, essa promessa. Então, independente do que vier lhe atacar, independente do que tentar enfraquecer a sua fé, independente do que tentar confundir a sua mente, não se deixe enganar. Jesus está voltando. Amém?